Mateus 26. Que o Senhor venha nos abrir o entendimento, dando nosso conhecimento e sabedoria. Amém? Amém. Mateus 22. 22. Mateus 26. Aleluia. Amém. É irmão Danilo. Mateus 26, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bom, você vê que a Páscoa ainda no tempo de Jesus era feito. E a Páscoa, se alguém quiser desmentir a gente, né, querer dizer que nós somos mentirosos, não é desmentir, é chamar nós de mentiroso, né, que não precisa mais praticar a Páscoa, né, ou a ceia do Senhor. Nós sabemos que é mentira, porque a nossa Páscoa, nós sabemos que é quem? Jesus. Viu? Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Não é isso? Agora, dos judeus, realmente é a Páscoa, ou não é? Sim. Viu? Porque é sinal, não é? É sinal. O dia que eles reconhecerem que Jesus Cristo já veio, eles também entram no mesmo plano espiritual, né? De salvação. Né? E para eles, Jesus ainda vai vir ainda. Para nós e para muitos aí, já veio. E para alguns, muitos também aí, nem existe. É os famosos que a palavra de Deus fala assim, que eles são tolos, né? Tolos porque não acreditam em Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos no 17. Amém. Versículo 17. Diz assim, ó: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? A nossa Páscoa é Jesus. E Jesus diz: verdadeiramente o meu corpo é o quê? Comida. Aí, irmãos, comida, glória a Deus. Então a palavra já diz, verdadeiramente pelo próprio Jesus, a minha carne, o meu corpo é comida. É nós que temos que recordar o que Jesus nos falou, como o mestre agora recordou. Amém? Aí se eu não recordar, é porque você se esqueceu. Mas se alguém falar pelo mesmo Espírito, você vai saber se é verdade. Não é? Isso, o Espírito é o mesmo, testifica. Aí nós vemos 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Esse mesmo dia aqui, ó, lembrando que é o primeiro dia, porque a palavra diz: no primeiro dia da festa. Então, como é o primeiro dia da festa, nós sabemos que é dia 14 de Abib. Amém? É o que está escrito no Novo e no Todo Testamento. 14 de abril. Isso. Né? Para nós, trazendo para nós conhecemos como 14 de abril. Né? De abril. Mas na verdade, 14 de Abib. Porque ele pode até ultrapassar o abril. Amém? Vamos lá. Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então você vê que se não fosse para fazer isso, se Israel não fosse para fazer isso, o Senhor já tinha tirado os deles. E falado: não precisa mais não. Olha eu aqui, olha. Mas não. Ele veio para eles, não é verdade? Ele veio para Israel, veio para os judeus, veio para os seus. Mas os seus
não o aceitaram. Não é assim? Ah, mas tinha que acontecer isso? Tinha. É propósito de Deus, não é? Senão não seria salvo hoje e nem ninguém. Hã? Como que a graça chegaria a nós? O único meio de a graça chegar até nós é porque era acontecer essas coisas mesmo. Por causa que, até a lei ela serviu de caminho de condução para nós, não é? Serviu de aio. Até a lei. Mas só que nós não podemos fazer nada da lei. Eu disse nada. Existe alguma coisa que você conhece que se fazem hoje pela lei? Então, se você souber, você não faz. Porque se torna um impedimento para você entrar na graça. Anula a graça. Anula a graça. Viu? 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo. Ou seja, está perto de eu ser morto. Ana? Lembrando que Jesus não morreu. Ele foi sepultado. Ele foi morto. Mataram o Senhor. É assim, não é? Não é que ele morreu natural. Você vê que alguém pergunta assim, quando que a pessoa morreu? Olha, não, ela não morreu, mataram-na. Não é? Então o Senhor foi morto, exatamente como está escrito. Ele foi morto, e eis aqui ele vive para todo sempre. Amém? Viu? Ele não morreu, ele foi morto, e hoje vive para todo sempre. Amém. Está entendendo? Olha para nós, servos do Senhor e servas do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viu? Ele morreu? Morreu. Mas o que aconteceu com ele? Olha, morreu natural. Ele morreu fora de Cristo ou com Cristo? Em Cristo. Então ele viverá de novo. É assim, não é? Mas aquele que morrer sem Cristo, morreu mesmo. Ou seja, morreu, mas não viverá para todo sempre. Ou seja, não entrará no reino de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado do corpo. Amém? Amém. Pode não ter feito nada de errado, mas não tinha Cristo. Estão me entendendo? Ele podia ser puro? Podia, quase puro. Porque só 1% já matava ele. Qual? O pecado que Adão cometeu. Né? Amém? Amém. Porque todos que nascem em Adão estão mortos ainda. E morrem. E morrem. Os que nascem hoje em Cristo viverão. Ganham vida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olha lá. Então aqui sobre a Páscoa ele fala, porque Jesus Cristo é a Páscoa. Então os crentes de hoje não precisam participar dessa Páscoa dos judeus. Mas lembrando que o apóstolo Paulo participava, porque não há nenhum pecado. Amém? E Paulo é judeu. Estão me entendendo? Paulo judeu, os outros também judeu. Todos eles participavam. Mas se eles não participassem, o coração deles não ia condenar eles. Estão me entendendo? Por quê? Porque agora eles sabem que é a Páscoa deles, como também a nossa hoje nós sabemos, é Jesus. Então ele fala, e ele disse: ide à cidade a um certo homem e falai-lhe, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Viu que esse homem já tinha conversado com o Senhor, né? E ele sabia que era o mestre? Bom, o próprio Senhor já fez ele saber. É só falar do meu nome. Se não tinha falado antes, agora ficou sabendo. Porque em espírito o Senhor falaria com ele. Ou não é assim? Porque nós sabemos que qualquer um de nós aqui, ou qualquer outra pessoa, andando pela rua, ou dormindo, ou deitado, ou sonhando, se o Senhor quiser falar com ele, ele fala.
Ou tem algum impedimento? E a Páscoa aqui diz assim: em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus. Ah, Senhor Jesus, não tinha nenhuma igreja aí em Jerusalém? Tinha. Mas era na casa dele que o Senhor, ou não é? Decidiu, na casa dele. Na casa dele. Ah, ele era evangélico? Ô irmão, você não vê esse homem aqui, nessa Páscoa. Amém? Junto aqui na casa dele, nesse aposento aqui, o Senhor Jesus com ele, os discípulos com ele? Não, aqui é só os discípulos, os 12 e o Senhor. Amém? Amém. Não tinha 14 não, e nem mais não. Era 12 mais o Senhor 13. Glória a Deus. Viu? O dono da casa aqui não estava. Ele só cedeu o aposento para quem? Aê, para Jesus, para o Senhor, né? Mas lá ele não ficou. Qualquer uma pessoa nesse mundo pode oferecer para nós um aposento para nós fazermos a Páscoa do Senhor, ou, como muitos entendem, né, participar da ceia. Mas a ceia, para eles, realmente é uma ceia. Estão me entendendo? É uma ceia mesmo, no capricho. Para o judeu. E para nós? Para nós é simplesmente o pão e o vinho, o corpo e o sangue, o pão e o sangue, amém? O pão, o corpo de Cristo, o vinho, que é o sangue agora, de Cristo. Quem não comer desse pão, diz o Senhor, e não beber desse cálice, não tem parte para comigo, diz o Senhor. Estão me entendendo? Ah, não toma da ceia. Então, deixa eu te falar aqui uma verdade para você se converter. Melhor você tomar, a partir de agora. Por quê? Porque senão, você não é considerado diante de Deus como filho dele. Porque aquele que não come do corpo e nem bebe do sangue, não tem parte para com o Senhor Jesus. Amém? Amém. E também não pode ser chamado de nossos irmãos. Porque a verdade é. Ou nós vamos fazer agradar homens e mulheres, né, meninos e meninas, e desagradar o Senhor. De forma alguma. Amém? Amém. Nós temos que ser homens conscientes. Andar com nossos pés no lugar. Não é ficar sonhando, falando palavras bonitas. Não, não. Nós é para pregarmos a verdade para todo aquele que em Jesus crê, acreditar no que está falando e se converter. Porque não paga nada. É só a pessoa ouvir a verdade e ela fala, não, realmente, eu estou devedor. E por assim ser, ela sabendo que ela é errada, porque é o Espírito que convence do pecado, ela acaba se arrependendo e vindo, né? Porque aquele que tem um verdadeiro arrependimento, não dá para você saber se ele se arrependeu mesmo, mas se saiu da boca dele, não tem como você questionar nada, a menos que você force, né? Forçou, aí a pessoa, para ficar livre de você, ela pode fazer isso, né? Se convencer você. Vamos lá. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Se não fosse para Israel lembrar do Senhor, como também hoje nós lembramos do Senhor, é assim, não é? Nós lembramos do Senhor todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice. Israel lembra da saída do Egito, ou não é assim? Todas as vezes que eles comem a Páscoa. E a Páscoa, para eles, verdadeiramente é comida. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, né? Eles comem de qualquer maneira, bagunçado, né? Porque na verdade eles não comiam a Páscoa do Senhor. Eles, não era assim. Eles estavam comendo era comida. Tinha nada a ver com a Páscoa.
né? Cada um comia o que trazia para a igreja. Bebia também do mesmo jeito. E nós sabemos verdadeiramente que o cálice que nós tomamos hoje não é o vinho, não. Ainda que muitos falam que é simbólico, mas não tem nada de simbologia, não. Para quem conhece a verdade, não. Senão você está falando que o Senhor está mentindo. E os apóstolos também, e os profetas. E a palavra do Senhor? Né, irmão Danilo? Imagina só, está escrito que o cálice ali, o próprio Senhor Jesus Cristo falando: este é o cálice no meu sangue, que é dado por muitos, não por todos, por muitos. Muito, né? Não por todos, mas por muitos. Muitos os que creem no Senhor. Se não crê no Senhor, aquele sangue. Amém? Você vê que a pessoa não foi evangélica, ela não pode tomar, nem participar desse dia, não. Porque é porta fechada, né? Porque senão ela entra e toma. Agora, ouvir um culto, ela ouve normal, mas nesse dia X, não tem como, né? Você vai servir um almoço para um rei e os príncipes e deixar todo mundo entrar para o almoço? Pensa, para uma ceia, pensa bem nisso. Você vê que a própria palavra do Senhor diz assim, que o Senhor convidou algumas pessoas, né, para as bodas, e veio uma pessoa com vestimenta ao contrário, não branca. O que o Senhor fez? Mandou amarrar ele. Maestro, viu aí? Glória a Deus. Mandou amarrar ele e lançar lá no fogo do inferno. Viu? Glória a Deus. Aquele que come sem discernimento, come para a sua própria perdição. Ana? Interessante. Então a gente vê aqui que a Páscoa aqui, ó, a ceia do Senhor nas igrejas, nós podemos tomar ela, segundo a palavra, até mesmo na tua casa, meu Paulinho. Se isso aqui dentro da igreja, ou na casa de Moedas, é só nós combinar. Ó, onde vai ser o lugar? Lá na casa de Moedas. Não é assim, mais? Na casa de Moedas. Então voltando para lá. E se alguém ceder para nós, tudo mobiliado, como está escrito aqui? Vocês não querem fazer a ceia suas na minha casa, não? Para abençoar a minha casa? Mas na hora, né, mas? Aí, viu? O mestre falou, está falado. O que dois ligar na terra, é o que está escrito. O que dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, está concordado no céu. Então você vê, ele falou. Se um dia ele falar assim que não falou, não adianta nada, porque ele já concordou. Tem 3 testemunhas. Isso, 3 testemunhas. Ainda tem mais 3 ainda. No céu. 3 na terra, 3 no céu. Vamos lá. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Você vê que para preparar a Páscoa não pode ser pessoa estranha, não. Tem que ser da igreja. Amém? Olha lá. E a Páscoa também, ó no versículo 18, né? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus. Viu? Com quem, irmão Paulinho? Com os meus discípulos. Ótimo. Pode entrar estranho? Não. Tá vendo? Festa é algo interessante. Se o seu vizinho estiver fazendo uma festa, por mais grande que ela seja, você não está autorizado a chegar no portão e entrar. Não te convidaram. Ou não é assim? Então, Jesus para as bodas, ele convidou os convidados. Os que vieram, esses estão dignos de entrar. É ou não é? E os que não vieram, e nem, né? Esses não são dignos, não pode entrar não. Você vê que teve uns certos homens que o Senhor convidou eles. Oi? Isso, cada um deles arrumou uma desculpa. Um tinha acabado de casar, outro tinha comprado umas terras.
né? Comprado gado. No entanto, o Senhor diz assim, ó, nenhum desses entrará. E não vão entrar mesmo. Aqueles ali perderam a salvação desde ali. É o que está escrito. Se alguém pregar assim, não, eles tiveram arrependimento, o Senhor Deus é misericordioso. É pura falsidade. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com quantas pessoas? 12. Viu? Eu não falei isso antes? Sim. Os 12. Mas o Senhor? 13. E não foi sentado no chão, não. Como alguns ensinam, não. Não, sentado. Olha lá. E assentou-se à mesa com os 12. Então tinha 13 cadeiras. Amém? Ah, naquele tempo não tinha cadeira nem mesa. Olha, meu irmão, você está ficando maluco. Imagina só falar umas besteiras dessa. É não é? Vamos lá. E chegada a tarde. Você sabe que tarde é essa aqui? Noite. A tarde aqui, ela não é bem colocada. Não é. Ainda que nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que é noite. E não tarde de 4 da tarde. Não é assim? Ou não é? 4 da tarde, 5 da tarde, porque 6 horas da noite. 4 da tarde, 3 da tarde, não tem nada a ver com isso não. Chegada à tarde. Aí eles costumam inventar aí, os estudiosos, muitos argumentos para convencer você a aceitar o que eles querem. Mas na verdade tarde aqui é noite. Amém? E chegada à noite. Olha em Gênesis lá no começo, capítulo 1 de Gênesis, está escrito o quê? E foi a tarde, noite, e amanhã, dia. Amém? Tarde ali em Gênesis é noite, e manhã, dia, porque depois da manhã, o que aparece? O sol, dia. Amém? Glória a Deus. 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. 21. Enquanto eles comiam, viu que é uma ceia? Glória a Deus. Está vendo? É nós que tem que estar atento, para nós não errarmos. Porque aquele que lê, isso aí, Mandanilo, que entenda o que está escrito. Muitos homens, os homens ímpios, quando o seu amor da sua vida, seja ele masculino ou feminina, se um escreve carta para o outro de amor, ele entende tudo que é falado ali. Mas as escrituras não. As escrituras foram feitas por servo do Senhor. Amém? Só eles poderão entender tudo, por causa do Espírito que chamou. Amém? 21. Enquanto eles comiam, disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um traidor no meio dos 13. Oi? Né? Então você vê que no meio dos 13 ali, que era tal e 13 ali, só que o Senhor é o mestre, é o mestre, então é no meio dos 12. Eu falei no meio dos 13, porque aqui nós já sabemos que é 12. E no meio dos 12 que o próprio Senhor Jesus chamou, um deles é quem? Judas Iscariote, o ladrão, o traidor, o diabo. Interessante, né? E quando esse Judas veio para alimentar-se, o Senhor proibiu ele que ele ceasse? Não.
E ele ia comer do pão e beber do sangue para sua própria condenação. Glória a Deus. Tá vendo? Aí para nós hoje, o Senhor fala assim na palavra dele, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, quero nem saber o que é que eu examinei, se eu examinei que eu tinha acabado de trair minha mulher, ou se eu acabei de mentir para o irmão Danilo, enganar o irmão Paulinho e roubar alguma coisa do Moés, problema meu. Mas coma e beba. Todavia, a palavra continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, beba do vinho, e beba do sangue. Viu? Mas bebeu, mas é para sua própria, Condenação. mas tem que beber, amém? Sim. Não tem essa de algum de vocês aqui falar assim, ó, chegar aqui com alguma coisa de errado que fez de errado, e eu examinar você e falar assim, ó, olha, irmão Paulinho, olha, irmão Danilo, olha, irmão Edson, vocês não podem tomar porque vocês acabaram de pecar ontem, ou hoje que eu vi vocês pecando. Quem sou eu? Nem o Senhor Jesus falou isso, não é? Não dá para o pregador aqui ensinar, ordenar para um dos que estão na ceia do Senhor. Não, você não pode porque você ontem fez isso. Ou pode? Não. Pode? Claro que não. Ainda que ele fale que essas coisas, mas na palavra de Deus, na verdade, acabou de induzir o varão lá ao pecado. É ele que colocou impedimento para que o varão não participasse da ceia. O que eu já ouvi de conversa aí? Dizendo assim, olha, aquele varão lá, ó, o marido da... Quantas vezes eu já ouvi assim, ó? Eu já ouvi. Ah, não é digno que o pai do Danilo participe da ceia lá do Senhor na igreja lá. Tô falando a verdade, tá, Danilo? Falei, mas por quê? Ah, é porque ele briga com a... Discuto com a mulher dele. Ué? Glória a Deus. Agora brincou, né? Imagina só o pastor aqui cometeu algum erro, discutiu com a mulher, aí irmão Paulinho escutou, irmão Edson escutou, Danilo também, 3 testemunhas, confirmou todo o negócio, discutiu. Ó, pastor, você pode servir a ceia, tá? Mas comer dela não. Ué? Não vai ser, não mesmo? Então não era nem para entrar, nem para estar dentro. Nem pra estar aqui. Vai ficar na sua vida. Vai se purificar, vai se santificar. Você vê que Moisés, quantas vezes o Senhor pediu para Moisés, vai lá, Moisés, e santifica o povo. Santificar eles na verdade. Hoje não. Hoje a gente se arrepende dos nossos atos, pede perdão ao Senhor Jesus de todo o coração, porque se for fingimento o Senhor sabe. E o Senhor vai e perdoa a gente. E se não perdoar? Se não perdoar, você vai morrer. Ou não? Se o Senhor Jesus Cristo não te perdoar, está morto. E se eu não te perdoar? Problema meu. É eu que estou complicado. Porque se você pediu perdão para o Senhor te perdoou. Aí você pede perdão para mim, por causa do mal que você me cometeu a mim. E eu falo, não te perdoo não. Eu que vou perder a salvação. Porque está escrito isso. Aí vai pedir perdão pro Senhor. Está escrito o quê? Aquele que não perdoar o seu irmão, o Senhor Deus também não o perdoará. É o que está escrito. E uma certa vez eu pedi um perdão para alguém dos grandes, que eu não vou citar o nome aqui, pedi um perdão para alguém dos grandes, não porque eu pequei contra ele, mas que eu vi a pessoa tão sofrida, que eu senti que era por causa de mim, que a pessoa não conseguia olhar para mim, e eu acho que ela achava que, entendeu? Achava que alguma coisa eu tinha feito, e eu não tinha feito nada. Aí eu falei, ó Senhor, ainda que eu não fiz nada para essa abençoada, todavia, deixa eu pedir perdão para ela. Quem sabe ela se alegra. Ah, meu filho. Aí eu aprendi assim, ó. Nunca mais faça isso. Porque se você não pecou,
Você não tem como pedir pecado para ninguém. Você não pecou. Aí você está sendo injusto com você mesmo. Não é assim? Não é. Pedir perdão para quê? Para mim, se você não pecou contra mim. Glória a Deus. É? Agora, se você acha, aí eu vendo para você, eu olhando para você, eu vendo que você tá sentindo que eu te pequei, aí por causa da tua fraqueza na tua fé, para você não morrer, eu falo assim, ó, tá bom, me perdoa aí. Aí eu sabendo, entendeu? Entendeu, mas? Aí eu sabendo, entendeu, Danilo? Aí eu sabendo que o irmão na sua fraqueza, ele está entendendo que eu pequei contra ele. Então eu sabendo disso, irmão, você me perdoa? Mas você falou isso não porque você pegou, você falou isso por causa da vida dele. É igual aqueles, né, que diz que você não pode comer carne disso, carne daquilo, porque é pecado, né? Mas por causa da vida dele, você não come, que é para ele não se escandalizar. É o que a Bíblia ensina. Mas aqui a ceia do Senhor se toma ela com as portas fechadas. Amém? E não somente aqui, como em todo lugar.